Dia, professor. Já que a gente não Bom tem dia, presencial, professor. pelo menos assim eu vejo as caras e já vejo os nomes, né? Parece até que eu já conheço. Exato. Bem, a Vera Lúcia... Até o momento nós temos 39 pessoas em sala. Então, gente, eu não vou conseguir nem ver todo mundo, que eu acho que eu não vou conseguir nem fazer um mosaico para ver todo mundo. Então, a gente pode começar, não? Tá. Não sei se Vamos esperar só um minutinho para a gravação acontecer. Tratando aqui em iniciar a gravação. Enquanto isso, eu vou apresentando o professor Vianney, né? Ele é professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Letras, né? É graduado em licenciatura plena pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e doutor também em Letras pela Universidade de São Paulo. Também realizou o pós-doutorado, pesquisa pós-doutorado na Universidade de São Paulo, sobre aspectos do estilo grotesco na obra de Osman Lins, né? É professor associado 3 da Universidade de Brasília. Atualmente dedica-se ao estudo da obra de Mikhail Bakhtin e suas repercussões na atualidade, também sobre a obra de Osman Lins, né? Temas que têm orientado seus cursos de graduação e pós-graduação, apresentações de trabalhos em eventos acadêmicos e publicações. É líder do grupo de pesquisa Literatura e Cultura, né? Orientando pessoas com bases teóricas relacionadas com as concepções de Bakhtin e pensadores afins. Também se dedica a estudos sobre a obra de Osman Lins como membro do grupo de estudos osmanianos, né? Liderado pela professora Elizabeth Azim. O professor tem uma vasta experiência, né, em relação ao trabalho de Bakhtin e trabalha e publica diversos textos e pesquisas sobre isso. Então, eu gostaria de agradecê-lo, né, por aceitar esse convite e participar dessa palestra hoje. É uma honra para a Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Maranhão, ter aqui, né? E bem-vindo novamente e agradecemos. E boa palestra, professor. Fique à vontade. Tá certo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Cássio, pelo convite. É um prazer rever algumas pessoas, algumas de Manaus, outras de outros lugares do Brasil, de Porto Alegre, de Cuiabá. Pessoas, algumas que eu já conheço, outras que eu estou vendo agora. Muito bom estar aqui conversar com vocês. Na verdade, eu já encerrei minhas aulas aqui do semestre na UNB, então essa está sendo a minha verdadeira quase conclusão do semestre, porque dia 15 eu ainda participo da banca de uma orientanda minha, que é daí de Manaus. Na verdade, ela é colombiana, mas mora em Manaus, depois mudou-se para Benjamin Constant, mas, enfim, é uma pessoa radicada aí na Amazônia, que é a Karina. Alguns de vocês devem conhecer a professora Karina, de espanhol, a professora Ingrid Karina. Eu conheço, eu acho que ela vai acabar vindo para Manaus em breve, trabalhar na UFAM Manaus. Sim, então, ela defende, no dia 15, um trabalho sobre o Dom Quixote e a Constante Clorinda, e aí, sim, quer dizer, terminam as aulas, não terminam as atividades. Mas são atividades bem prazerosas e é muito bom continuar, né, prosseguir com essas atividades. O tema dessa minha fala, eu nem vou chamar de conferência, porque vai ser mais ou menos breve, não vão ser 2 horas de fala minha, mas uma comunicação mais breve, incidindo principalmente sobre uma das obras do Círculo de Bakhtin, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, embora eu fale também dessa questão da ideologia em outras obras, né? Mas não deve ser uma fala longa, e aí depois eu fico aberto para algumas questões, comentários que vocês queiram fazer. O tema é signo e ideologia no Círculo de Mikhail Bakhtin, né? E aí cabe já observar que o conceito de ideologia é bem complexo, ele é abordado de diversas maneiras nas ciências sociais. Eu vou mostrar aqui a maneira específica como essa questão é abordada por Mikhail Bakhtin, né?
não só o conceito de ideologia nesses estudos, né? Enfim, são abordados de maneira diversas e bem complexas, como também a própria palavra ideologia tem sido usada constantemente de maneira muito ideológica, né? Basta vocês pensarem aí nessa famigerada ideologia de gênero que as pessoas soltam o tempo todo, esse sintagma, né, essa expressão, sem nem parar para refletir o que é ideologia, né? Que faz parte de um lado nocivo do uso das redes sociais na contemporaneidade, essa opinião baseada na ignorância e nos chavões, né? Então, isso também atinge a palavra ideologia, e eu vou mostrar um pouco essa relação da palavra, qualquer palavra, com a ideologia. Se vocês quiserem ter uma visão completa, né, bem abrangente, de toda essa questão da ideologia por vários autores, eu recomendo para vocês o livro do professor Alfredo Bose. Alfredo Bose tem um livro bem volumoso, deve ter umas 400 páginas, eu não estou com ele aqui agora, mas é um livro bem volumoso que se intitula Ideologia e Contra-Ideologia, em que ele pega desde os primeiros usos da palavra, inclusive anteriores a Marx e Engels, né? Porque o termo ideologia é muito associado ao pensamento de Marx e Engels. Alfredo Bose mostra que o termo já era utilizado antes deles, né? E aí ele sai mostrando uma visão assim, bem sintética de como a questão da ideologia vem sendo abordada por diversos autores. Não é minha proposta aqui, né, falar sobre todos esses aspectos da ideologia, toda essa extensão do uso e dos estudos da ideologia. O professor Alfredo Bose fez isso em 400 páginas, então eu não ia me propor a falar o equivalente a 400 páginas aqui, mas dar um enfoque específico. Então, tanto o conceito, mas como uma coisa mais vaga, a noção de ideologia perpassa toda a obra do Círculo de Bakhtin, né? Mas assim, de maneiras diferentes. E perpassa essa obra tanto nos estudos linguísticos como literários, porque o pensamento do Círculo de Mikhail Bakhtin pode ser considerado transdisciplinar. Então, o Bakhtin se considera, antes de tudo, um filósofo, e sua obra tem abrangido e tem servido e tem contribuído para as mais diversas áreas das ciências humanas. Então, mas com uma concentração na filosofia, principalmente nas questões relacionadas com a ética, na filosofia da linguagem, nos estudos linguísticos, de uma maneira geral, né? Nos estudos literários de autores específicos, crítica literária, como, por exemplo, as obras sobre Dostoiévski, sobre Rabelais, e para a teoria literária, no sentido mais estrito, que são as reflexões de Bakhtin sobre o gênero romance, o romance como gênero. Então, nem todas essas obras tratam diretamente da questão da ideologia, mas a questão da ideologia está presente em todas essas obras, né? E por que o título Círculo de Mikhail Bakhtin? Aí eu dou uma explicação para quem não estiver familiarizado com a obra de Bakhtin do Círculo. Talvez vários de vocês aqui estejam, eu tenho certeza, alguns que eu conheço aqui, de vários encontros bakhtinianos, eu tenho certeza que estão muito familiarizados com essa questão, mas talvez outras pessoas não estejam, não entendam direito essa questão do círculo. O círculo, que hoje é chamado Círculo de Mikhail Bakhtin, remonta a uma tradição mais antiga da Rússia, também era muito comum no século XIX, que eram os intelectuais se encontrarem em círculos informais para discutirem problemas filosóficos, científicos. E não só discutir assim de maneira
descompromissada, né? embora fossem círculos muitas vezes informais, mas comprometidas com novas ideias, com novos avanços na ciência, na filosofia, e inclusive com certas renovações políticas. Então, no século XIX, já existiam esses círculos. Esses círculos é uma coisa até parecida com os nossos grupos de pesquisa atuais, né? Só que tem um detalhe: o grupo de pesquisa ele é institucionalizado, né? Ele faz parte, está ligado a uma instituição. Muitas vezes vocês tem um grupo de pesquisa com as pesquisas registradas no CNPq, na CAPES, e esses círculos não, eles eram informais, mas eram informais com muito compromisso. E outra coisa, num grupo de pesquisa atual, você tem um professor como líder, e você tem, geralmente, os outros membros, que podem ser outros professores, mas que também podem ser alunos de graduação, de pós-graduação, e que, de qualquer maneira, você tem uma hierarquia, né? E nos círculos de cultura da Rússia, não existia tanta hierarquia. Às vezes eram vários intelectuais, né? De áreas diferentes, esses ciclos já eram bem transdisciplinares, de áreas diferentes e de intelectuais dos mais diversos níveis, né? Então, um desses círculos mais famosos foi o círculo de Petrachevsk, na Rússia do século XIX. Esse círculo foi acusado de atividades subversivas e seus membros foram presos, né? Entre eles um dos maiores escritores do mundo, que é o Dostoiévski. Ele foi preso por pertencer a esse círculo e foi condenado à morte por fuzilamento, mas depois, de maneira muito dramática, essa condenação foi comutada para um exílio, um período de prisão e depois de exílio na Sibéria, né? Lembrando que a Rússia era tão vasta que o exílio era para dentro, né? Não era para fora do país, era para ficar lá no interiorzão da Sibéria, no meio do gelo, né? Então, só para mostrar para vocês que esse círculo de Bakhtin faz parte de uma tradição mais antiga dos círculos na Rússia e que depois continuou na União Soviética durante um certo tempo. Depois começaram a haver perseguições em função do totalitarismo de Stalin, mas esses círculos funcionaram durante um bom tempo. Depois foram criados outros grupos, mas já mais institucionalizados, né? E a respeito desse círculo, era formado por Bakhtin e por vários de seus amigos, pessoas de várias áreas, da linguística, da literatura, da geologia, da filosofia. Um dos membros desse círculo fez o mapeamento dos recursos energéticos da União Soviética. O outro membro do círculo, uma mulher, é considerada uma das maiores pianistas da Rússia, que é a Maria Lyudina, uma mulher muito corajosa, porque ela se recusou a tocar para Stalin, né? Se recusou e, surpreendentemente, não foi incomodada, né? Mas, assim, o Bakhtin sofreu perseguições. Então, por que a gente fala tanto do círculo e não somente do autor? Porque do próprio Bakhtin? Porque existe uma questão de autoria aqui, que é importante, porque vários trabalhos assinados por outros membros do círculo foram atribuídos a Bakhtin. Entre eles, o que a gente vai trabalhar mais aqui, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, que tem a assinatura de um dos amigos, talvez um dos maiores amigos de Bakhtin, que foi o Valentin Voloshinov, né? Os dois principais autores do círculo, assim, que tem obras mais consistentes e chegaram a ser atribuídas a Bakhtin, é esse aqui, Valentin Voloshinov, né? Aqui está escrito Voloshinov em português, em russo se pronuncia Voloshinov, né? E esse outro aqui, que é Medvedev, Pavel Nikolaevich Medvedev, né? Então, essas obras, entre outras, foram atribuídas a Bakhtin. Isso desencadeou toda uma questão sobre a autoria, se essas obras foram escritas por esses autores mesmo, se foram só escritas por Bakhtin,
ou se foram escritas por esses, mas revisadas por Bakhtin, ou se chegaram mesmo a ser copydescadas, né? Um termo que quase não se usa mais por Bakhtin, quer dizer, reescrito. Ou se, ao contrário, Bakhtin escreveu uma base e eles fizeram transformações, né, copydescagem, como se chamava antigamente, né? Nunca se sabe, e aqui a proposta aqui não é resolver essa questão, mas chamar a atenção para o seguinte, até porque sobre essa questão eu tenho um texto escrito sobre isso, que ainda não foi publicado, né? E vocês encontram assim uma introdução muito boa sobre essa questão da autoria. Isso está presente em todos os estudos sobre Bakhtin, em todas as introduções à obra de Bakhtin, mas eu chamo a atenção aqui para a introdução a esse livro, né, de Pavel Nikolaevich Medvedev, O Método Formal dos Estudos Literários, e tem uma introdução muito boa pelas tradutoras, que é a Sheila Grillo e a Caterina Volkov-Américo, uma brasileira que sabe muito bem o russo, e uma russa que mora no Brasil, que sabe bem português, e eles colocam uma introdução muito boa sobre essa questão da autoria. E aí acabam a observar uma coisa interessante, que seja quem forem os autores, todas essas obras são bactinianas. Por quê? Se associam ao círculo de Bakhtin de maneira que existe um fundo, os conceitos fundamentais perpassam todas as obras, sejam elas assinadas por Bakhtin, sejam assinadas por outro, né? Então, o dialogismo está em todas as obras, essas questões ideológicas estão em todas as obras, o tipo de crítica que fazem ao formalismo está tanto em obra assinada por Medvedev como em obra assinada por Bakhtin. As concepções de língua baseadas no enunciado estão presentes muito nesse livro aqui, que eu vou abordar isso com vocês, assinado por Voloshinov, mas também está no texto, no ensaio Gêneros do Discurso, assinado por Bakhtin, também está nesse livro aqui, Problemas da Poética de Dostoiévski, né? Traduzido pelo professor Paulo Bezerra, que tem um capítulo só sobre as questões da linguagem, e assim, você vê que, seja quem for o autor, essa base conceitual é a mesma, as ideias são as mesmas. Então, seja quem tem escrito, ou reescrito, ou retrabalhado, ou revisado, são obras bakhtinianas. E a obra que trabalha assim, de maneira mais intensa, mais direta, mais sistemática, essa questão da ideologia, embora, como eu já disse, ela esteja presente, às vezes de maneira mais indireta, em todas as obras do círculo, mas a obra que aborda de maneira mais direta e sistemática é essa aqui, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Vou colocar. Olha só, aqui colocar a assinatura Valentim Voloshinov e Círculo de Bakhtin. Numa tradução anterior, você tem, por exemplo, o nome do autor Bakhtin e entre parênteses Voloshinov, né? Bem, aqui está. Para vocês verem, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Bem, eu vou tratar, então, mais detidamente de como a ideologia, porque essa obra aborda diretamente a questão da ideologia, como ela é desenvolvida nesse livro e como essa questão aparece, aí eu coloco de maneira mais panorâmica, em outros livros, né? A primeira coisa que chama a atenção nesse livro é essa articulação com o marxismo, que está no próprio título, mas a proposta de oferecer uma contribuição ao pensamento marxismo no que diz respeito à linguagem, uma abordagem marxista de questões da linguagem, né? E é uma obra que, embora se filie ao marxismo, como seria de se esperar em todas as obras mais prestigiadas da época, e depois no stalinismo, as obras que não seriam perseguidas, né, apareciam vinculadas ao marxismo, mas existiu o quê? Um marxismo oficial e que sob o comando de Stalin foi ficando cada vez mais dogmático, né?
E essa proposta aqui, que é bem criativa e bem inovadora, abordando uma lacuna no marxismo da época, que são as questões da linguagem. Bem, tem esse aspecto interessante, porque se vincula ao marxismo como seria de se esperar, mas, ao mesmo tempo, é bem diverso do marxismo ortodoxo da época, né? E essa proposta nova de abordar a linguagem. Então, outra originalidade diz respeito no campo em que ele situa a questão da ideologia, que é justamente no campo da linguagem, no campo da semiótica. Embora o termo não seja tão usado aqui, o substantivo, no campo da semiótica, quer dizer, a ideologia articulada com a linguagem, com os signos. Essa é uma proposta completamente inovadora. Então, embora a questão da ideologia possa ser estudada pela ciência política, é claro, pela psicologia, pela sociologia, mas aqui é vinculada aos estudos da linguagem. E a própria proposta do círculo, desse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, assinado por Valentim Voloshin, ele coloca a seguinte proposta metodológica: não isolar a ideologia do signo. 2. Não isolar o signo dos enunciados. 3. Não isolar a comunicação de sua base material, econômica e social. E aí entra bem de acordo com a visão marxista, né, de vincular as criações humanas a uma base material, embora não de maneira mecanizada, pelo menos aqui no Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, são esses 3 princípios metodológicos desse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, para abordar a questão da ideologia, é preciso entender, primeiro, a natureza do signo. E aqui esse livro entra numa área que é a semiótica. O conceito de signo aqui é o mesmo de outros autores da semiótica, como Peirce, né? como Saussure. Saussure é considerado o pai da linguística estrutural, mas o pensamento dele, a própria noção de significado e significante, serve para a palavra, mas serve para outros signos também, semiótica, né? E Peirce mostra as mais diversas possibilidades de semiose, né? de relação do signo com que o signo pretende representar, com uma determinada idade, um determinado conceito. Então, signo é tudo aquilo que representa. Representar quer dizer o quê? Quer dizer apontar para algo, né? Além de sua própria materialidade, né? Apontar para algo que pode estar presente, pode ser visto, ou apontar, ou evocar um conceito, uma ideia de algo que esteja ausente. Então, na ideia de apontar, o próprio gesto de apontar com o dedo, ele já é semiótico, né? Porque eu indico que a pessoa está mostrando algo que está à frente. É tão semiótico que, quando a gente cria cachorro, né? Não sei se alguns de vocês talvez criem cachorro, é interessante, se o cachorro não for bem treinado, você aponta e ele fica olhando para o seu dedo, né? Ele não olha, parece ser uma coisa completamente natural, né? Qualquer criança entende que se você apontar para um lugar, ela vai olhar para onde você está apontando, mas o cachorro, se ele não for treinado, ele vai ficar olhando para o seu dedo, né? Ele não percebe o aspecto semiótico desse gesto, ele não percebe o sentido desse gesto. E pode ser também representado de maneira, assim, mais abstrata, né? Você falar uma palavra e essa palavra evocar uma ideia, desde os substantivos mais comuns, né? Coisas muito concretas, a palavra árvore, a ideia de árvore, que não é uma árvore específica, não é a árvore do seu jardim que você aponta, mas uma ideia de árvore em geral, né? Então, isso também faz parte
do signo. A Evelyn disse que o cachorro dela entende, né? Vai ensinar Libras. Muito bem. Então, essa capacidade de representar, de remeter para outra coisa, além de si, além da sua materialidade, é o que caracteriza o signo. Peirce também vai dizer isso. Peirce, o Charles Sanders Peirce, o autor norte-americano da semiótica, ele também vai dizer que o signo ele representa de 3 maneiras. Ele representa por convenção, que é o caso da língua. Saussure também diz isso, né, que os signos linguísticos são formados por convenção. Por isso que as línguas são diferentes. Por isso que uma palavra em japonês que indica a mesma coisa, né? Mesma coisa assim, grosso modo, né? Se a gente pensar em coisas bem concretas, vai ter uma sonoridade completamente diferente de português, né? Então, mas existe uma forma de representação que é por semelhança. Semelhança, por exemplo, uma foto se parece muito com uma pessoa que foi fotografada. Uma pintura, um desenho, uma caricatura vai remeter a pessoa que se viu ali de modelo. Então, esse é outro tipo de representação do signo, segundo Peirce, que é o ícone, né? Que se baseia nessa semelhança. Seria talvez o mais mimético dos signos, né? E um outro tipo de representação que é pelo índice, que representa por contiguidade, quer dizer, uma coisa lembra a outra, porque sempre que aparece uma, a outra aparece em seguida. Isso cria essa associação, que é o exemplo da fumaça e do fogo, né? Se você vê fumaça no céu, mesmo que você não veja o fogo, você já sabe que ali tem fogo, né? Então, toda essa distinção de signo está lá no pensamento de Charles Sanders Peirce, né? Mas aqui no Marxismo e Filosofia da Linguagem, essa classificação, essa ideia bem geral, de signo é aquilo que representa, né? E, como eu disse, algo além da sua materialidade. Eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Mas, embora as análises do círculo se concentrem na língua, elas podem ser transpostas para qualquer tipo de representação, a fotografia, o cinema, né? A pintura, quadrinhos, etc. Quer dizer, a forma, o signo mais visual também. O que é que significa dizer que o signo remete para algo além da própria materialidade? Um determinado objeto, com sua função instrumental, né, própria, ele pode ser usado para simbolizar outra coisa, além dele mesmo. Aí ele se torna signo, ele deixa de ser um simples objeto de uso e se torna signo. Um exemplo assim, amplamente conhecido, completamente conhecido por nós, é a cruz, né? O que era a cruz originalmente, antes de Cristo, e até na época de Cristo? Era um instrumento de tortura, de suplício. As pessoas que se rebelavam contra Roma eram mortas dessa maneira. Ao mesmo tempo que é um instrumento de execução e de tortura, porque é uma forma de morte muito dolorosa, né? Então, antes de Cristo, a cruz era somente isso. Não era mais do que isso, né? Com a vinda de Cristo, com o advento, o desenvolvimento do cristianismo, então, o que é que a cruz passa a representar? Essa religião, a nossa religião cristã, né? Nossa, de cada um de vocês. E eu digo assim, a nossa religião, a nossa influência, a nossa cultura cristã. E aí eu estou me referindo não só à representação da cruz, a representação icônica, quer dizer, você desenhar uma cruz, você colocar um traço vertical, outro horizontal e desenhar uma cruz, né? A representação que muitas pessoas têm em casa e que as igrejas também usam. Não só a representação, mas o próprio objeto. Se você pega 2 paus e cruzam assim, imediatamente qualquer cristão vai ver naquilo ali não somente um objeto, mas um símbolo. Inclusive a representação que se consagrou, porque muitas das cruzes
desses instrumentos antigamente, embora tenha um nome cruz, nem tinha, não era cruz, podia ser só um poste vertical. Não é? Mas então, e como signo, é que esse objeto, estou fazendo questão de frisar aqui, não é só a representação do objeto, é o próprio objeto. Esse objeto já tem um valor de signo, que pode, por exemplo, representar também um local de morte. Né? Todos vocês já devem ter visto, por exemplo, em beira de estrada, uma cruz. Né? Aquela cruz, o que é que ela indica? Para uma pessoa que fosse completamente ignorante da cultura cristã, alguém de uma cultura bem exótica, né, que nunca tivesse ouvido falar da religião cristã, claro que é uma hipótese assim, bem rara, mas se a gente pensar no mundo todo, algumas culturas isoladas podem não ter ouvido falar da cultura cristã. Então, para essa pessoa completamente ignorante da cultura cristã, ele veria o quê? Ele veria somente 2 pedaços de pau cruzados na beira da estrada. Né? Ia pensar, o que é isso? Né? Para qualquer um de nós, pela formação que nós temos, vai ser imediatamente o sinal de que alguém morreu naquele local. Né? Então, uma ideia de local de morte, de hora de morte, né? Do ano da morte, como a gente vê nas biografias, vinculada à cultura cristã. Então, tudo isso tem a ver com a ideia de que o signo, como signo, ele ultrapassa a própria materialidade. Quer dizer, um martelo, uma foice, tem a sua utilidade material, mas ele pode representar outra coisa, assim como a cruz representa algo além de si mesmo. Então, muitos desenhos de instrumentos, né, podem representar o próprio instrumento, mas pode ter uma vinculação com outra coisa, inclusive com uma ideologia. Né? Então, toda ideologia é semiótica, porque a ideologia só é possível por meio de signos. Quer dizer, você só tem ideologia, você só pode pensar, trazer uma ideologia, ou criticar, ou discordar, por meio de signos, sendo o principal a língua é o principal, mas não é o único, não é a única possibilidade de signo. O próprio exemplo que eu dei aqui da cultura cristã, você pode ter as palavras da Bíblia, por exemplo, né? As palavras ditas na igreja, mas você tem representações visuais, a cruz, a imagem de Cristo, a imagem dos santos, etc. Também tudo isso assim. E também tudo é por meio do signo que aparece a ideologia, né? Em todos os sentidos. Aqui eu vou especificar mais alguns detalhes aqui, mas em todos os sentidos que você pensar, a ideologia tem que ter signo. Por exemplo, pode ser uma narrativa, pode ser uma afirmação bem preconceituosa, ou qualquer tipo de afirmação, mas, de qualquer maneira, tudo isso vai recorrer a signos. Uma caricatura também é um signo. Né? Então, se toda ideologia é semiótica, também todo signo é ideológico. Então, isso é uma ideia básica, central, desse livro aqui, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Toda ideologia é semiótica. E todo signo é ideológico. Então, tem essa relação, né, circular entre signo e ideologia. Bem, a ideologia semiótica a gente já viu, porque ela só acontece, ela só se constrói por uso de signos, seja palavras, imagens, né, sinais. Né? É importante, sinais, gestos, entonações. As entonações também podem ser muito ideológicas. Né? Tudo isso contribui para a ideologia. Né? Eu falei de sinais, porque hoje em dia também certos conflitos ideológicos, certas ideologias aí de extrema-direita também são associadas a certos sinais. Né? E depois, às vezes eles jogam um sinal e depois negam. Não, isso era só outra coisa, eu estava só bebendo um copo de leite aqui, mas aquilo ali também é um sinal e é ideológico. Né? Então,
todo signo, toda ideologia é semiótica e todo signo é ideológico. Bem, que a ideologia é semiótica porque se constrói com signos, nós já vemos. E agora, por que é que o signo é ideológico? Né? O signo é carregado de ideologia porque ele provém das relações sociais. Ele provém dos contatos, das trocas sociais. Né? Ele provém da sociedade. E a sociedade não é um todo homogêneo. A sociedade, você tem, numa mesma sociedade, você tem um grupo de falantes de uma língua, mas cada grupo, cada classe vai usar os signos comportando tensões dessa sociedade. Essas tensões que podem ser a lutas de classe, podem ser outros conflitos. Né? Então, cada grupo vai usar os signos dentro da sua condição e dentro dessas tensões. Né? Então, o signo, além de representar uma determinada coisa, um determinado conceito, ele vai transmitir o quê? Ele vai transmitir valores, crenças. E isso já é ideológico. Né? Ideologia aqui, para o círculo de Bakhtin, não é uma ideia de uma falsa consciência, uma posição, uma coisa verdadeira. É a ideia de que todo signo traz esse conjunto de valores, esse conjunto de crenças. E aí a gente pode dizer, por exemplo, pensando juntamente com o círculo de Bakhtin, que a religião é uma ideologia sem nenhum sentido pejorativo. Não é? Não é no sentido pejorativo com que as pessoas falam em ideologia de gênero. A religião é uma ideologia porque ela envolve valores, envolve crenças. Quer dizer, a religião cristã envolve valores cristãos, envolve uma crença cristã. E isso já a torna uma ideologia. Não cabe aqui dizer que é falso ou que é verdadeiro, mas é uma ideologia, porque invoca esse conjunto de valores. Né? Assim como o ateísmo é uma ideologia, assim como a ciência, no caso aqui eu estou me referindo sempre ao pensamento do círculo de Bakhtin, assim como a ciência, a filosofia, todos são ideologias. Então, o signo é ideológico porque ele provém desses conflitos da sociedade. Quando a gente recebe um signo, começa que o signo a gente não cria sozinho. Né? O signo, vamos pensar aqui na palavra, vem sempre do outro. É o outro que me dá a língua. Né? Sozinho eu não tenho língua, eu não construo língua. Se você é criado desde criança por uma comunidade falante, desde que nasce, você é adotado por uma comunidade falante, começando pelos pais, são eles que vão lhe dar a língua. Né? Se nasce entre japoneses, são os japoneses que vão lhe passar a língua japonesa no dialeto local. Né? Claro, depois essa língua pode ser aprendida, mas toda criança recebe uma língua e outros signos a partir do outro. Então, o signo transmite informações, sim, mas transmite também valores, também transmite crenças, também o signo, por meio do que você recebe, uma mensagem que você recebe por meio do signo, você pode avaliar não somente como informativa, mas como justa, injusta, certa, verdadeira, moral, imoral, amoral, etc. Quer dizer, tudo isso são valores ideológicos. Agora, é preciso entender e remeter ao segundo princípio metodológico aqui que eu anunciei, né? Enfim, são os princípios metodológicos colocados no começo do livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Um foi não isolar a ideologia do signo, né? E vice-versa, não isolar o signo da ideologia. E outro, não isolar o signo dos enunciados. Ao contrário do pensamento de Saussure, né, que é completamente centrado no sistema linguístico, porque é outro foco, né, a gente pode dizer até que é outro objeto, a língua como sistema. Ao contrário de Saussure, o pensamento de Bakhtin valoriza muito
a vida social da língua, né? A língua em seu funcionamento, a língua viva, na medida em que ela é falada, né? E por isso ele dá uma importância fundamental à questão do enunciado e da enunciação, né? Que é a forma como nós traduzimos do russo, como tanto o Paulo Bezerra, que é o grande tradutor de Bakhtin, traduziram uma palavra russa que é vysказivание, que pode ser traduzida como enunciado, pode ser traduzida como afirmações assertivas, etc. Tem um campo semântico bem amplo e que aqui foi traduzido como enunciado. Em outros autores dos estudos da linguagem, por exemplo, Benveniste, ele distingue enunciado e enunciação, né? Sendo enunciado o que é dito em um determinado momento, a enunciação o próprio ato de enunciar, né? Assim como tem, por exemplo, nos estudos da narrativa, você tem narrativa e narração, né? Narrativa é o próprio discurso narrado e narração é o ato de narrar, né? Então, no conceito de enunciado de Bakhtin não tem essa diferença. Ele ora a mesma palavra usada como enunciado, ora como enunciação. Mas por que ele dá tanta importância ao enunciado? Porque a língua tem toda aquela estrutura de um sistema, aquelas partes que se interrelacionam, né? Como vocês já devem ter visto nos estudos da fonologia, da sintaxe, do vocabulário, como vocês viram naquela diferença entre sintagma e paradigma, mas a língua só é realmente viva no ato concreto do enunciado, né? A criança não aprende primeiro regras gramaticais para depois falar, né? Depois anunciar. Ela recebe enunciados concretos e ela se esforça para produzir enunciados concretos, né? É a partir daí, desses enunciados concretos, que os aspectos sistêmicos da linguagem são percebidos, às vezes de maneira muito intuitiva pela criança, na língua adquirida. Na língua aprendida, né? A língua adquirida é a nossa língua materna. Na língua aprendida, muitas vezes a gente vai fazer um estudo mais sistemático que não é tão intuitivo assim, como que a criança faz, né? Mas, de qualquer maneira, sempre parte dos enunciados concretos. E também os métodos modernos de ensino de línguas estrangeiras também vão sempre partir desses enunciados concretos. Pelo menos no tempo que eu estudava línguas era assim, né? Já assim, não é uma explicação gramatical primeira, que vem antes, para depois falar dos enunciados. Primeiro se produz os enunciados que a pessoa pode, inclusive, aprender a falar sem nem entender direito a questão gramatical. Você aprende frases simples em japonês, você não precisa saber exatamente, entender completamente a construção gramatical. Você já pode ir falando, já pode, aquela pergunta, como é que se diz isso? Como é que se diz isso? E você vai falando, depois você vai entender a construção gramatical, né? E muitas vezes você já pode estar falando uma série de coisas de maneira bem fluente, sem nem pensar na gramática. Isso, uma pessoa colocou uma citação aqui bem própria. Então, nessa questão do enunciado e da enunciação, Bakhtin vai dizer que, no caso, Bakhtin e Voloshin vão dizer que um signo ele só tem significado pleno, completo, no ato concreto da enunciação, no momento concreto do enunciado. Por isso é que ele faz essa distinção entre signo e sinal. Alguém colocou aqui essa citação, falando da questão da sinalização, foi a Marilene. É isso. Para Bakhtin, o sinal seria aquele signo no que diz respeito aos sentidos já cristalizados, que Bakhtin chama de significação, quer dizer, aqueles sentidos já os mais comuns, né? E o tema, ele faz essa distinção entre sinal e signo, né? O sinal envolveria esses sentidos mais comuns, mais frequentes, e o signo seria propriamente o significado no momento do enunciado. Então, o sinal tem uma significação, o signo tem um tema.
tem um tema. Só para exemplificar melhor, a gente pode pensar nos dicionários. Quando o dicionário coloca a definição da palavra, definições da palavra, ele está remetendo mais para o sinal. Né? Quando o dicionário dá exemplos concretos, mostra diversas acepções de termos, ele já está remetendo mais para o lado do tema, mas mesmo assim não chega ao tema, porque o tema mesmo só vai ser no momento específico que você utilizar aquela palavra dentro do enunciado para alguém. Né? Porque uma característica do enunciado, no pensamento de Bakhtin, na terminologia de Bakhtin, é o fato dele ser irrepetível, dele ser singular. Quer dizer, o sistema comporta partes que são repetíveis, né? Palavras e regras gramaticais que você pode reutilizar. E a gente faz isso o tempo todo. Quer dizer, a gente não tem que construir uma língua nova, um vocabulário novo toda vez que vai falar. A gente reutiliza. Né? A gente vai buscar esses elementos lá do que Bakhtin chama de paradigma. E vai compor, segundo determinadas regras, as regras de sintaxe, que aqui não é a sintaxe da gramática normativa, mas como a língua funciona, como ela se estrutura, a gente vai pegar e organizar segundo essas regras. Então, você tem uma reiterabilidade aqui, uma repetibilidade. Mas quando você pensa em enunciado, é diferente, porque enunciado não é propriamente uma unidade da língua no sentido estrutural. O enunciado é uma unidade da comunicação. Tem essa diferença. Uma unidade da comunicação que pode coincidir com a unidade linguística, né? Pode coincidir com as palavras, com as orações, mas que também pode estar fora da língua, pode estar além da língua, pode estar em outro sistema semiótico. Né? Uma imagem qualquer, um gesto, um piscar de olho, tudo isso entra também, faz parte também do enunciado. Então, é somente no enunciado concreto que o sinal vai ter um tema, vai ser um signo pleno. Né? E Voloshinov utiliza um exemplo que ele pega lá de uma obra chamada Diário do Escritor, de Dostoiévski. Né? Dostoiévski escreveu uma série de textos no jornal, que foram intitulados depois Diário do Escritor, e que fez muito sucesso. Fez tanto ou mais sucesso do que as obras ficcionais dele. E nesse Diário do Escritor, Dostoiévski relembra que ele ouviu uma conversa entre operários, estava passando, viu uma conversa entre operários, e ele observa assim, que cada um desses operários, eles utilizavam as mesmas palavras, mas cada vez tinha um sentido diferente, tinha uma conotação diferente. Na verdade, era um palavrão, né? E esse palavrão podia, ora, ser uma coisa completamente insultuosa, né? Completamente depreciativa, ora podia ter um sentido positivo, ora podia ter um sentido de admiração, ora podia ter um sentido de desprezo, ora podia ter um sentido de horror. Então, o Dostoiévski, né, que não era linguista, né, ele já observa isso, como uma palavra só pode ser utilizada e ter as mais diversas conotações. Então, o tema é sempre contextual, o tema está sempre relacionado com o enunciado, com a enunciação. Né? E é nesse momento do uso dentro do enunciado que o signo vai adquirir novas conotações. É dentro desse uso que ele vai poder ser avaliado como verdadeiro, falso, moral, amoral, imoral, ético, antiético, justo, injusto, elegante, grosseiro, etc. Dentro desse uso do tema, né? No enunciado. Então, todos esses valores fazem parte da dimensão ideológica do signo. O signo não apenas reflete a realidade, mas também a refrata. Quer dizer, o signo não é um mero reflexo da realidade.
ele também ajuda a construir essa visão da realidade. E, claro, isso de maneira muito condicionada pelas situações sociais, pelas condições sociais de quem fala, a quem a pessoa que fala se dirige. Então, quando se diz que o signo refrata a realidade, quer dizer que ele não só não é um mero reflexo, mas ele trabalha sobre essa realidade de alguma maneira. Ele, por exemplo, enquadra, né? Uma fotografia parece ser uma cópia da realidade, mas, no mínimo, ela tem um enquadramento ali, sem falar de outras diversas possibilidades. Ela tem um enquadramento. Na hora que você enquadra, você já está fazendo uma interferência. Então, o signo enquadra, delimita, adapta, expressa determinado ponto de vista, né? Diz respeito a todos os valores, pode mesmo distorcer os fatos, né? Mesmo que de boa fé, que isso faz parte do aspecto da refração do signo. Essa refração também pode ser usada de maneira proposital, quando você usa o signo para determinados fins ideológicos. Então, se o signo é originário da sociedade, ele comporta essas tensões, né? O mesmo signo serve a diversos interesses, de diversas classes, de diversos grupos. Por isso, por servir a diversos grupos, ele pode comportar tensões ideológicas. O mesmo signo pode ser carregado de tensões ideológicas, pode carregar uma série de contradições. Um dos fatores dessa tensão é justamente a luta de classe, né? Entre outros fatores. Por isso, o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? O autor que assina Voloshin, a gente poderia dizer o próprio Bakhtin, ele diz uma frase que é muito citada, que o signo é a arena ou palco, o professor Paulo Bezerra traduziu como palco. Vou escrever aqui: o signo é a arena, palco das lutas de classe. Isso tá lá no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, ensinado por Valentin Voloshin. Justamente porque ele carrega essas tensões. O signo não cai do céu, não. O signo vem da sociedade com todos os seus conflitos, suas contradições. Agora, o que é que acontece? O signo comporta tensões ideológicas da sociedade. No entanto, a classe dominante tende a querer apagar essas tensões, apresentando o signo como monovalente, né? Como tendo apenas um sentido ideológico, como não carregando outras tensões, como destituído de tensões ideológicas. Quer dizer, essa maneira de tratar o signo, essa tentativa de limpar o signo das tensões ideológicas, é própria da ideologia dominante, da classe dominante. Só para vocês terem alguns exemplos, a gente pode pensar no Brasil atual, no contexto ideológico, que também é político, que também é cultural, né, do Brasil atual, que as concepções ideológicas perpassam todos esses outros campos, e atualmente está havendo uma tentativa de impor uma determinada visão ideológica do mundo de maneira bastante autoritária, né? Não sei se vocês tiveram notícia aí do problema do Enem. O problema do Enem é isso. Aliás, o Brasil de hoje, e esse problema do Enem hoje ilustra muito bem essa ideia de que o signo carrega tensões ideológicas, né? Não vamos chamar de golpe, vamos chamar de revolução, vamos chamar de regime, né? Esse conflito nas escolhas de signo tem tudo a ver com tensões ideológicas. Então, a gente pode dar vários exemplos aqui. Por exemplo, a palavra ateu, ela tem um significado objetivo, literal, né? Ateu, enfim, sem Deus, né? Literalmente, etimologicamente, sem Deus. Esse A é supressão, né? No grego, o teu é Theos, é Deus. Sem Deus, é ateu.
ela tem um significado objetivo, mas ela pode conter nos enunciados, dependendo de quem fala, de quem ouve, uma série de avaliações, de conotações ideológicas. Ela pode ter um valor positivo para algumas pessoas, pode ser algo indiferente, neutro para outros, e pode até ser visto como algo negativo, como um sinal de perdição, né? O mesmo vale com a palavra estigma, né? Eu chamo de palavra estigma, que estão utilizando agora, uma palavra que tinha caído em desuso, e eles ressuscitaram, né? Exumaram essa palavra, e usa como estigma para tudo que for contra ou crítico de um projeto neoliberal de extrema-direita, mesmo de um projeto fascista, que é a palavra comunista, né? Qualquer um que defender uma sociedade mais democrática, um programa econômico que não seja tão extremamente neoliberal, leva por parte de algumas pessoas, parte dos extremistas, dos fascistas, essa pecha de comunismo, né? Então, comunista, por isso que eu chamo de palavra estigma, ela serve para desqualificar qualquer um, né, que seja contra essa determinada visão, né? Agora, vejam só, a palavra tem um sentido muito específico, um sentido histórico, né? Os estudiosos da história, da sociologia, né? Conhecem bem esse sentido específico, né? Mas ela tem sido usada assim, como pejorativo para qualquer coisa que for contra a visão, uma determinada visão do mundo. E aí eu cito para vocês um exemplo, né, que é cômico, é cômico. Tem um lado triste, porque é real, mas também é cômico, que foi daquela senhora que surtou quando viu os banheiros unissex, lá em Bauru, né? A senhora viu os banheiros unissex da McDonald's, né? Banheiro que podia ser usado por homem, por mulher, mas aí ela ficou surtada e começou a gritar, a bradar que o McDonald's era comunista. Então, se até a McDonald's pode ser comunista, se Barack Obama foi chamado de comunista, se o Biden foi chamado de comunista, então qualquer um pode ser, né? Porque para eles, assim, a palavra, na verdade, a palavra não tem um sentido expressivo, é quase que dizer assim, é tudo que eles não gostam, né? O mesmo vale para determinadas expressões, como liberdade de opinião, né? Liberdade de opinião é uma expressão que é um valor da sociedade democrática, né? Não há dúvida, né? Uma sociedade não pode ser democrática tendo censura, mas tanto a palavra liberdade de opinião, como a expressão liberdade de opinião, como a palavra censura, tem sido usada assim, de maneiras bem diferentes, né? Com conotações ideológicas bem diferentes. Tem gente que entende a liberdade de expressão como liberdade de difamar, né? de caluniar, de difamar, que inclusive são crimes prescritos no Código Penal, né? E as fake news, elas são os mesmos crimes, só que com uma nova tecnologia, né? Mesmo se você falar mal de uma pessoa, assim, caluniar, falar mal por outros meios, e isso for descoberto, isso é tão criminoso como você fazer por meio da fake news na internet, né? E outros vão achar que essa limitação, né, essa punição de quem comete esses crimes é censura, né? Então, vocês vejam as palavras liberdade de opinião e censura tendo valores e sentidos diferentes para uns e para outros, né? A mesma coisa acontece com a palavra democracia e ditadura. É interessante. Tem gente de esquerda, né, que mostra que certas ações de direita, de extrema-direita, são ditatoriais, e eles vão achar não, que eles é que são democratas, que a visão mais da esquerda, né, que é ditatorial, que pratica a censura. Vocês vejam como as mesmas palavras são usadas aqui com valores diferentes, né? Se o signo é o pau, que é a arena da luta de classes, a gente pode pensar também que em períodos assim, de mais crise, mais conflito na sociedade, isso fica ainda mais evidente, né? E isso a gente está vendo todo dia no uso das palavras
e das narrativas, né, na nossa sociedade hoje. De todos os signos, Voloshinov diz que o signo mais usado, mais geral, é a palavra. A palavra é a mais utilizada na vida social, é um signo que é usado para explicar todos os outros. Né? Você tem um filme, você tem uma obra de arte, você tem uma tentativa de entender, de dialogar com essas obras, que podem ser, no caso, se for um artista plástico, desenhar, pintar uma tela inspirada em outra, em resposta a outra, ou parodiando, mas você também pode ter, muitas vezes, as pessoas vão falar dessa obra e vão utilizar palavras. Então, a palavra é o signo mais presente, mais utilizado, mais constante. Bakhtin usa um termo, Voloshinov usa um termo aqui que pode ser mal entendido. Ele diz que a palavra é um signo neutro. Mas aí cabe entender aqui. O que ele está dizendo de neutro não é esvaziado de ideologia, muito pelo contrário. A gente já viu que a palavra é carregada de ideologia. E justamente por ser mais utilizada, por ser mais constante, mais presente, ela é ainda mais carregada. Mas ela diz que é neutro no sentido de que a palavra pode ser usada para qualquer discurso, para qualquer ideologia. Né? Ela se presta a explicar e a comentar todos os outros sistemas semióticos. Então, com essa onipresença, ela é realmente carregada de ideologia. Então, voltando aqui para a questão da consciência ser semiótica, para a ideologia ser semiótica. A ideologia semiótica, porque a própria consciência da pessoa, a consciência social, a consciência de personalidade da pessoa, também é semiótica. Ela também se faz por meio de signos e, portanto, sendo feita por meio de signos, ela não deixa de ser ideológica. Então, a consciência é ideológica. Claro que consciência aqui é no sentido consciência de si, como personalidade, não é no sentido de consciência orgânica, né? Não é no sentido, por exemplo, se um animal, uma pessoa está sedado, né? E não sente dor, se diz que está inconsciente, depois que passa o efeito da anestesia, se diz que está consciente. Mas não é nesse sentido, é a consciência de si, a consciência de pessoa, é sempre ideológica, é sempre ideológica. Bakhtin nega a possibilidade de uma consciência de si, da própria personalidade pré-ideológica. Ele nega a ideia de um eu fora das relações sociais. Então, toda consciência é ideológica, toda consciência é construída por meio de signos. E a consciência completamente individual não existe, porque ela já é construída por meio de signos, quer dizer, ela já é construída por meio da relação com o outro. Isso é parte desse conceito fundamental do pensamento do círculo de Bakhtin, que é o dialogismo. Quer dizer, o outro me traz conhecimento, o outro me traz consciência, o outro, a minha personalidade se constrói na relação com o outro, seja de maneira mais conscientizada ou não, mas sempre na relação com o outro. O outro é que me dá a linguagem, é que me dá a cultura, é que me dá os costumes, né? Que eu assimilo, eu posso concordar e transmitir, eu posso discordar, mas, de qualquer maneira, vem sempre do outro. Então, isso abole a fronteira entre o fato individual e o fato social. O individual também é social, é um social internalizado. Né? A origem da consciência humana é a linguagem, a aquisição da linguagem, dos outros sistemas semióticos, a aquisição e assimilação da cultura, dos hábitos. Né? Um exemplo disso são as limitações daqueles casos que já aconteceram, foram registrados, né? Casos de crianças abandonadas lá na floresta e adotadas por animais. Né? É o famoso caso do Mowgli, o menino lobo, né? que deu origem ao conto de Rudyard Kipling, Mowgli, o menino lobo. Vocês devem conhecer, né? A criança foi adotada por lobos,
É o caso também do Tarzan, né? A criança que foi adotada por macacos, né? E o que é que aconteceu de verdade com essas crianças? Na ficção, isso é tratado de maneira de maneira diferente, né? Na ficção, tanto Mowgli como o Tarzan, ele é criado entre os macacos ou entre os lobos, ele se comunica perfeitamente bem com esses animais. O Alberto foi direto no exemplo, isso mesmo, a Mala e Kamala, entre outros exemplos, Alberto. E depois, quando ele vai para a civilização, ele se adapta perfeitamente. O último filme que saiu sobre Tarzan chega a ser engraçado, porque o Tarzan começa na Inglaterra, ele já foi trazido da selva, ele está na Inglaterra, e ele fala como um gentleman, ele fala como um acadêmico, um inglês perfeito, ele muito elegante, com muitos bons modos, não é? E depois ele volta para a África, para a selva, para ajudar os animais, e ele se comunica perfeitamente bem entre os animais também, né? Na vida real, não. Na vida real, essas crianças criadas por lobos, como a Mala e Kamala, né, na Índia, como foi o caso do menino francês também, de uma menina russa também, essas crianças, elas nunca assimilaram a linguagem tão bem quanto uma criança criada o tempo todo entre humanos, né? Uns assimilaram mais, outros menos, mas elas nunca assimilaram muito bem, não só a linguagem, como os hábitos culturais, o próprio costume de andar em pé, de comer na mesa, né? com talheres, etc. E tem um filme, a Cecília lembrou o filme Caspar Hauser, de Wim Wenders. Caspar Hauser é um caso já bem singular, né? O que ele consegue fazer a partir dessa realidade, né? Mas, em geral, as crianças não são bem-sucedidas em adquirir plenamente a linguagem, o que mostra a importância do papel do outro na nossa própria formação, na nossa própria personalidade, né? E essa relação entre... E é bom lembrar o seguinte, que dentro dessa ideia de aquisição da linguagem da cultura, o pensamento individual também é social, né? Quando você pensa sozinho, só consigo mesmo, você já está recorrendo a signos que vêm do outro, que vêm da sociedade. Então, você não vai ter uma separação absoluta entre o que é individual e entre o que é social. Outra coisa importante é que o processo de compreensão de qualquer enunciado é sempre dialógico, né? Porque você vai se valer de outros signos, de outras palavras, para entender melhor um determinado enunciado. Bem, e aí, dentro dessa ideia de que a ideologia é semiótica, de que a consciência é semiótica, o Voloshinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele vai tentar explicar de uma maneira não mecânica um fenômeno que é muito referido por Marx e Engels, que é a ideia de que a relação entre a base econômica e a superestrutura, quer dizer, entre a organização social econômica de determinada sociedade e a produção das obras espirituais, do pensamento, da arte, da literatura, da ciência, etc. Então, essa relação entre base econômica, também chamada de infraestrutura, e a superestrutura, que muitas vezes foi lida no marxismo de maneira muito mecânica. A infraestrutura determina a superestrutura, né? Mas como é que isso acontece? E não é uma coisa tão mecânica, tão determinante assim. Isso acontece por meio da formação de dois tipos de ideologia. Eu acho essa ideia muito importante, ela explica muito bem essa relação entre criações espirituais e os próprios discursos em geral e a base econômica. É uma distinção entre o que ele chama de ideologia do cotidiano e sistemas ideológicos
quer dizer, plenos, né? A distinção entre esses dois tipos de ideologia. A ideologia do cotidiano são aqueles discursos ideológicos, geralmente, assim, não tão elaborados, não muito elaborados, às vezes bem pouco elaborados, que deriva das relações cotidianas. Relações na família, relações entre os amigos, relações de trabalho, mais cotidianos. Então, você se encontra na sociedade em relação cotidiana, informal com certas pessoas, a partir dali já se transmite, já se troca ideologia. E os sistemas ideológicos acabados são todos esses discursos que são muito bem elaborados, né? Pode ser o discurso jornalístico, mas pode ser também o discurso acadêmico, o discurso da ciência, da filosofia, da arte, das teorias, né? Todos esses são sistemas ideológicos acabados. Então, não cabe aqui de jeito nenhum fazer essa distinção que já foi feita entre ideologia e ciência, quer dizer, a ideologia é falsa, a ciência é verdadeira. Aqui, todas essas construções são ideológicas e não no sentido pejorativo de falso, né? Não cabe aqui a ideia de falsa consciência. Falsa consciência é o quê? Não faz parte da ideologia, faz parte de um modo da ideologia da classe dominante, da ideologia dominante ser assimilada por outras classes. Isso seria aquilo que seria a maneira como o círculo de Bakhtin explicaria essa questão da falsa consciência, né? Então, a ideologia do cotidiano deriva dessas relações, muitas vezes mais íntimas, mais informais, né? E às vezes profissionais também, mas sempre dentro daquele aspecto das atividades cotidianas, e os sistemas ideológicos acabados, esses discursos muito mais elaborados, que a gente pode associar, só para lembrar a questão aqui do círculo, a gente pode associar essa concepção que vem do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, com outro texto assinado pelo próprio Bakhtin, que é o Gêneros do Discurso. Talvez vários de vocês conheçam, né? Porque nesse texto, Bakhtin não fala de ideologia, mas ele fala de uma diferença entre gêneros primários, gêneros do discurso primários e gêneros do discurso secundários. Os gêneros primários são aqueles que vêm de relações mais informais, né? E que são menos elaborados, né? Eles não demandam tanto esforço de elaboração. E esses são os gêneros primários. E os gêneros secundários, que são bem mais elaborados e complexos. É interessante a gente fazer essa associação, porque a gente poderia colocar a ideologia do cotidiano mais relacionada aos gêneros primários. E os sistemas ideológicos acabados sendo construídos completamente por gêneros secundários, que podem ser desde o texto jornalístico, o texto teórico, o texto acadêmico de uma maneira geral, todas as formas de construção de pensamento literário, filosófico, científico, seria por meio de gêneros secundários. Bem, eu não vou entrar muito nesse texto de Bakhtin, mas eu remeto só para vocês perceberem a semelhança das concepções de um texto assinado por Voloshinov e outro assinado pelo próprio Bakhtin. Também, nesse livro aqui, Problemas da Poética de Dostoiévski, tem um capítulo da segunda edição, que é... Deixa eu ver aqui. O discurso em Dostoiévski, que ele vai se valer das mesmas concepções de língua centrada no enunciado que estão presentes no Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, um exemplo dessa relação entre ideologia do cotidiano e formas ideológicas acabadas, a gente pode pensar de várias maneiras, mas no caso do racismo, do discurso racista. Que aí você haveria dois níveis, dois tipos de ideologia racista, né?
um nível ou contra-racista também, a gente poderia, enfim, exemplificar das duas maneiras, pelos dois, pelas duas orientações ideológicas. Você teria, primeiro, uma formação de um discurso por meio da ideologia cotidiana, um racismo que se transmitiria o quê? Na própria relação do senhor com o escravo, né, diária, cotidiana, na relação do colonizador com o colonizado. Então, discursos ali do dia a dia, né, muitas vezes nada elaborado, muitas vezes toscos, e você teria depois um tipo de racismo pretensamente científico, tido na época como científico, mas contestado na época como científico também, né? E hoje desacreditado. É quando você tem o quê? Uma série de elaborações mais complexas, por meio de discursos, gêneros de discursos secundários, que procuram dar um aval científico para uma visão de mundo racista. Então vejam só. Primeiro, você tem uma forma de racismo nos discursos do cotidiano, né? E a gente pode imaginar o que qualquer pessoa aí, que a gente não conhece, diz em casa, né? Diz em casa. Às vezes, o que diz em casa, se disser em público, na rede social, pode ser crime. Mas, enfim, está lá na relação cotidiana, né? E como exemplo assim, no discurso racista, como sistema ideológico acabado, eu me lembro um ensaio que foi escrito por um francês, um diplomata, nada diplomático francês, chamado Gobineau. Gobineau escreveu um livro chamado Ensaios sobre as Desigualdades das Raças. Então, ele mostra que algumas raças são superiores às outras, né? Dentro da suposta ciência dele. Ele escreve esse ensaio, demonstrando a superioridade de uma raça sobre outras, né? E ele sempre que aparece civilizações em outros locais mais afastados da Europa, ele vai associar com uma raça ariana, né? O mesmo conceito de raça apropriado pelos nazistas, e é assim que ele constrói a sua argumentação. É um racismo construído como gênero secundário, porque não é uma afirmação, não são afirmações depreciativas do dia a dia, mas é uma tentativa de justificação, de explicação científica. Científica hoje, entre aspas, né? Esse Gobineau, na verdade, ele era um diplomata muito pouco diplomático, né? Ele veio para o Brasil, morou no Rio de Janeiro, como diplomata, conseguiu brigar com todo mundo, só continuou amigo do imperador, Dom Pedro II. E ele escreve uma carta horrorosa, né, para a mulher dele, assim, que aí já sai do discurso oficial dele, é uma carta privada, mas ele escreve para a mulher, ele diz assim, quando ele chegou ao Brasil, ele se sentia como Simbal Marujo. Simbal Marujo chega numa cidadela, nas ruínas de uma cidade perdida na selva, e ele encontra uma cidade com aqueles templos abandonados, ocupados por macacos, como a gente vê na Ásia, né? Algumas cidadelas perdidas na Ásia, e aqui na América também, ocupadas por macacos, né? E esses macacos tinham um líder que era um homem, ou seja, seria uma espécie de Tarzan, né? E ele escrevendo para a mulher, ele diz assim, aqui no Brasil, eu me sinto como Simba, né? O imperador seria o líder, esse líder dos macacos. E quem seria os macacos? Adivinha quem seria os macacos? Nós. Nós, os brasileiros, em geral. Então, uma visão extremamente racista. Mas construída não por um gênero primário, né? Embora talvez a carta privada a gente possa considerar um gênero primário, mas no caso do ensaio, um gênero secundário. Bem, aí só para vocês terem conhecimento de uma resposta antirracista, uma orientação contrária, e
e assim, também construída num gênero secundário, também construída como sistema ideológico formado, teve um autor haitiano chamado Joseph Antenor Firmin, não é Firmino, né? Joseph Antenor Firmin. Ele escreveu um livro, Ensaios sobre a Igualdade das Raças, em resposta a Gobineau. Então, você também tem uma resposta contrária, ideologicamente, antirracista, por meio de um discurso secundário elaborado. Então, vejam só, a ideologia do cotidiano, que está nesses discursos mais, às vezes, toscos, às vezes bem mal elaborados, da vivência cotidiana, e os sistemas ideológicos formados, né? E aí, novamente, eu chamo a atenção para a ideia, que a noção de que o conceito de ideologia do Círculo de Bakhtin não se restringe a essa ideia de falsa consciência, em oposição a discursos verdadeiros, né? A falsa consciência só existe quando a classe dominante consegue transmitir para as outras classes que a sua visão do mundo é a mais certa, é a mais apropriada, né? Aí Voloshinov coloca vai ter uma citação bem interessante. Ele diz assim: na ideologia dominante, o signo é reacionário, anuncia uma ideia de ontem como se fosse de hoje. Mas todos os discursos são, de certa maneira, ideológicos, e todos eles são construídos com signos, né? Todos eles trazem essas tensões ideológicas. Então, Pavel Medvedev, nesse livro aqui, que eu mostrei para vocês, O Método Formal nos Estudos Literários, assim como Voloshinov no Marxismo e Filosofia da Linguagem, eles dizem que as ciências humanas são ciências que estudam as ideologias. Não são ideologias aqui no sentido de discurso falso, mas de discursos que envolvem essas visões de mundo condicionadas, né, comportando tensões. Então seria as ciências humanas, seria o estudo da literatura e de outras formas discursivas, mas, né, não necessariamente nesse sentido de falso, né? Então, essas são as principais reflexões do círculo que abordam diretamente a questão da ideologia, mas a gente percebe indiretamente, essas questões relacionadas com a ideologia são tratadas em outros textos do Círculo de Bakhtin, em textos assinados pelo próprio Bakhtin. Um desses textos é a teoria do romance de Bakhtin, né? Que está no ensaio chamado Discurso no Romance. Tem várias sessões, é um ensaio bem longo, tão longo que ele foi publicado como livro, e aqui traduzido pelo professor Paulo Bezerra, que é esse livro aqui, Teoria do Romance 1, a Estilística. Bem, nesse romance, Bakhtin vai dizer o seguinte, que a personagem que fala no romance é um ideólogo. Falante no romance, o personagem, ao emitir seu discurso no romance, ele é um ideólogo. E o discurso desse personagem é um ideologema. Ideologema, do mesmo jeito que você tem fonema, que é uma unidade significativa do som, né? Fonema não é o puro som, mas é o som, a unidade de som dentro daquele sistema. E como você teria fonema, você teria um ideologema, quer dizer, o discurso do personagem no romance é uma unidade ideológica. E aí cabe a gente entender o seguinte, na verdade, o discurso, qualquer discurso de qualquer gênero é ideológico, sim. O signo é ideológico porque todo discurso é ideológico. Mas ele ressalta esse detalhe ideológico do personagem do romance, por quê? Porque no romance, o aspecto ideológico ele vai individualizar mais o personagem, vai destacar mais o personagem de outros personagens. O discurso dos personagens da epopeia também são ideológicos, como qualquer discurso. Só que os personagens da epopeia, parece que eles têm todos os mesmos valores, né?
Você tem um conflito ali, porque na Ilíada a Helena foi raptada e eles vão recuperar a Helena, vão saquear, vão entrar em guerra com Troia, destruir Troia, mas todos os personagens, eles partilham dos mesmos valores ideológicos do discurso heróico. São todos personagens aristocratas, né, e que valorizam muito a honra, a glória, né, e também, né, o proveito que pode tirar da guerra. Né. Na Ilíada tem um personagem só que questiona esse valor, né, que poderia ser um personagem de romance, que ele questiona esse valor, mas ele é um personagem de classe mais baixa, não é aristocrata, e o que é que acontece? Quando ele questiona, ele leva uma bordoada de Ulisses nas costas e ele sai de cena. Quer dizer, a epopeia não explora isso. Né? Não explora. Ela coloca lá, ela registra, mas ela não explora, não desenvolve. Do mesmo jeito, nos Lusíadas, você tem um personagem que questiona o projeto colonizador, que é o Velho do Resteiro. Né? Que ele realmente ele questiona todos esses valores, mas ele foi só registrado ali e pronto, não é desenvolvido. Né? Não faz parte nem dos personagens principais. Né? É interessante porque eu coloco um registro histórico de uma dissonância ideológica, mas não desenvolve. No romance, ao contrário. No romance, essa tensão, esse conflito ideológico é muito importante. E isso vai aparecer ainda numa questão que Bakhtin explora, numa espécie de estilística da prosa do romance. A gente pode chamar de estilística da prosa artística. É o discurso bivocal. Nesse tipo de discurso, o que é que você tem? Você tem duas consciências ali fundidas num único discurso. Né? Você não tem somente uma representação do outro. Você tem uma representação também do discurso do outro. E você teria uma relação aqui entre uma relação entre o discurso que representa e o discurso E aí, o que é que isso tem a ver com ideologia? Essa relação entre o discurso que representa e o discurso representado. É que Bakhtin usa muito um sintagma, uma expressão que eu acho muito importante nos estudos literários bakhtinianos, que é a expressão estilística ideológica. Né? A ideia de que a forma artística não é dissociada da ideologia, quer dizer, a maneira de dizer, por si só, a forma já é ideológica. Né? E quando você tem dois tipos de discurso bivocal, você tem a estilização. A estilização expressa o quê? Expressa uma concordância, tanto no estilo, como na visão de mundo, nos valores do discurso, entre o discurso representador, representante, e o discurso representado. E na paródia, você tem um viés de discordância, de dissonância, crítica. Quer dizer, na paródia, o discurso que representa, ele mostra de alguma maneira, que pode ser pela comédia assim, muito explícita, pode ser de outra maneira, ele mostra que não concorda com a forma e com os valores daquele discurso representado. Aí vira paródia. Aí ele de alguma maneira, ele sinaliza isso. Ele pode ridicularizar, ele pode simplesmente ironizar, né? E ele transmite de alguma maneira que não concorda com aquilo, nem com a forma, nem com o conteúdo daquilo que é dito. A Liliane, desliga aí o microfone, por favor. Bem, em Problemas da Poética de Dostoiévski, o Bakhtin enfatiza
a importância da composição ideológica do personagem de Dostoiévski, né? Os personagens de Dostoiévski, eles não só proferem uma determinada ideia, eles vivem essa ideia, eles vivem intensamente até a sua última consequência. Até a sua última consequência. Então, o Raskolnikov, por exemplo, ele tem uma característica ideológica ali que o distingue de todos os outros personagens e que vai influenciar, não é somente o que ele diz, o que ele pensa, o que ele acha, mas vai influenciar na psicologia dele, vai influenciar nas ações dele e até em ações extremas, né? Ele mata uma velha usurária com base numa ideologia, e ele só se entrega para a polícia quando, enfim, já não tinha mais suspeita sobre ele, não tinha prova contra ele nem nada, ele só se entrega quando ele se convence do contrário. Vocês escutaram, viram essa parte que eu falei? Sim, estamos ouvindo bem, professor Vianney. Ah, tá certo. Bem, gente, nos Irmãos Karamazov é a mesma coisa. Você tem um personagem, são vários irmãos, todos eles se dão muito mal com o pai, né? Um irmão chega, inclusive, a disputar a mesma mulher com o pai, e assim, dizia que tinha vontade de matar o pai, né? Outro irmão era um filho bastardo que foi criado como um criado pelo pai, e outro era um intelectual que anuncia uma ideologia de que se Deus não existe, se não existe vida eterna, então tudo permitido, tudo liberado. E acontece que esse personagem escreve isso, outro personagem pega na palavra e mata o pai, outro personagem é condenado injustamente, é confundido, é condenado como se tivesse sido ele que mata o pai, o outro irmão, né? E esse primeiro irmão é que se sente culpado, embora ele não tenha sido preso. Mas tudo isso gira em torno de uma ideologia, né? Bem, gente, então, como eu expliquei para vocês, eu explorei muito mais a obra que trabalha diretamente a questão da ideologia, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Ainda quero mostrar o seguinte, que eu esqueci. Também no livro sobre Rabelais, quando ele fala da carnavalização da literatura, ele faz uma oposição entre a cultura oficial, que se apresenta como séria, né, como elegante, muitas vezes essa seriedade é hipócrita, e a cultura carnavalesca popular, que parodia essa outra cultura, né? E também é uma relação ideológica entre uma certa seriedade empolada, né, falsa de uma determinada cultura oficial e uma reação paródica contra-ideológica de maneira carnavalizada na cultura popular. Então, eu explorei esse livro, Narciso e Filosofia da Linguagem, porque ele trabalha diretamente na questão da ideologia. Mas eu falei mais rapidamente de outras obras de Bakhtin para mostrar como essa noção de ideologia aparece também em outros trabalhos. E, por hoje, é só. Muito obrigado. Eu disse que ia fazer uma fala breve, foi menos breve do que eu pensava, mas é tudo que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado por terem me escutado. Obrigado a você, professor Vianney. Que aula maravilhosa. Não foi uma palestra, foi uma aula, assim, a gente conseguiu compreender de uma forma clara, né, esse passeio sobre a definição de ideologia de Bakhtin nas suas diversas obras, e principalmente no livro que você enfoca, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, e de uma forma assim tão linkada, o termo semiótico, enunciado, ideologia, ficou muito bem explicado. Assim, nós agradecemos demais por isso. Eu vou abrir rapidinho, são 11h36 em Brasília, 10h36 aqui no Amazonas. Vamos abrir um pouquinho para perguntas, né? Talvez 3 perguntas, 4 no máximo, por causa do tempo. Né? E quem gostaria quem tiver uma pergunta, levante a mão por gentileza, né? Fazermos. Miqueias, Ednólia. Pode fazer, professor. Vamos fazer. Bom dia, professor João e a todos os colegas, professor também, Cássio. Professor, aí eu fui assim pesquisar, né, sobre o Bakhtin, achei bem interessante a sua fala, a sua explanação.
Aí anotei aqui uma coisa bem interessante que o senhor até falou, mas eu vou aqui só ler para depois fazer a pergunta. Pode ser, professor? Que é sobre essa ideologia, né, da sociedade, se constitui por significados e sentidos materializados em objetos signo, em enunciados concretos produzidos nas diferentes esferas ideológicas e na comunicação da vida cotidiana. Aí essa questão do cotidiano, professor, me fez lembrar uma coisa bem interessante, quando você falou sobre essas representações, né, dos signos, que é a conversão, a semelhança, o índice. Aí eu pergunto, professor, em relação a essas semelhanças, né, porque eu trabalho com cultura popular Peraí, e eu... a questão da... Oi? A questão de quê? A questão da semelhança, né, que o Sim, professor destacou também. sim. Aí eu queria, assim, que o senhor me desse algumas sugestões sobre obras do Bakhtin, sobre essas semelhanças que eu posso encontrar, porque eu trabalho dois poetas repórteres, e lá tem algumas semelhanças entre eles, né, da questão ideológica, né. Aí eu queria que o senhor passasse para mim alguns livros que eu possa acrescer no trabalho, que eu achei bem, bem interessante essa fala sua sobre a semelhança. Né, quando eu falei da significação por semelhança, eu não estava me referindo a Bakhtin, né? Eu estava me referindo a um semiólogo norte-americano chamado Charles Sanders Peirce. Ele é que distingue os três tipos de signo de acordo com os tipos de significação. Né? Essa distinção não está em Bakhtin, mas eu quis mostrar a afinidade com relação ao conceito de signo. Então, você tem um processo de significação ou de semiose, para usar o termo mais como significação, que é por convenção. E o Charles Sanders Peirce chama de símbolo, que é o exemplo da palavra. As palavras, salvo uma ou outra onomatopeia, que mesmo assim as onomatopeias mudam de língua para língua, mas o signo linguístico ele significa por convenção. Né? Isso também está em Saussure. É bom lembrar que essa ideia da significação por convenção está em Peirce, também está em Saussure, está no curso de Linguística Geral de Saussure. Né? Aí ele vai pensando na significação por semelhança. Que ele chama de ícone. Ícone é quando a relação de significação se dá por alguma semelhança. Então, pode ser um retrato, quer dizer, a foto, o rosto do retrato se parece com o rosto da pessoa, pode ser com qualquer fotografia ou com uma representação pictográfica, né? Um quadro representando a pessoa, ou um desenho representando a pessoa, ou mesmo uma caricatura. A caricatura tem umas propostas meio irônicas, meio paródicas, exagerando alguns defeitos, mas remete também por semelhança a uma pessoa. E a significação por contiguidade. Eu acho que o trema não se usa mais, né? Então, contiguidade. Contiguidade quer dizer o quê? Uma coisa está perto da outra, né? Que eu dei o exemplo, que eu acho que é o exemplo que o próprio Peirce dá, que é da fumaça e do fogo. Né? Quando você vê fumaça, você já acha que por ali vai aparecer o fogo. Quer dizer, esse é o índice. Esse é o que o Peirce chama de índice. Então, o pensamento de Bakhtin não entra nesse detalhamento, né? Mas ele diz que o signo é aquilo que representa. Né? Então, tem todas essas possibilidades. Certo? Certo, obrigado, professor René. Obrigado. Ednólia. Uma outra pessoa que perguntar. Não, é porque foi. Na verdade, já está quase que respondido. É porque na hora que você estava falando a diferença entre a questão do signo em Bakhtin e Saussure, eu acabei que não ouvi bem direito, mas já foi até um pouco mais colocado aí. Mas era só para ver direitinho essa diferenciação, né, do ponto de vista de um e do outro. Certo. Mas aí eu torno a insistir no seguinte: o Saussure, o enfoque de Saussure
é no sistema linguístico, né? Ele usa a palavra sistema ou estrutura para aquelas partes que são interdependentes, uma se define por outra. Por exemplo, o fonema, ele só é fonema numa língua porque ele faz parte de um sistema de oposições ali, né? Por isso que existem sons que são fonema numa língua e não são fonema na outra, né? Porque o som existe, ele pode ser produzido pela voz humana, mas ele não faz parte daquele sistema. E, em parte, os sotaques que a gente tem quando fala a língua estrangeira decorrem justamente disso, porque a gente vai usar, às vezes, alguns sons que não fazem parte do nosso sistema fonológico. Agora, Bakhtin ele vai se importar mais com o quê? Vai se importar com a língua viva, com a língua sem dissociar da vida social, que se dá por meio dos enunciados. Obrigado. Alan? Bom dia, professor, obrigado pela palestra. Quando o senhor falou a respeito de... Um minutinho, Alan. Abra sua câmera. Dá para abrir? É porque eu estou com a internet um pouco ruim aqui, professor. Tá bom, então tá certo. Diga. Quando o senhor falou a respeito de gêneros secundários, sobre esse discurso ideológico, quando o senhor fala sobre signo linguístico, né, e sobre essa questão de significação, o signo linguístico, enquanto parte da língua, né, ele pode influenciar na recepção do discurso. Por exemplo, eu posso perceber um discurso como algo, por exemplo, racista ou excluso, pela questão da significação e não pelo discurso em si. Porque, por exemplo... Você pode perceber, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque toca numa parte que eu ia falar e me esqueci. É o seguinte, assim como uma palavra tida como pejorativa, mesmo um palavrão pode ter um sentido mais positivo, porque uma pessoa pode pronunciar um palavrão com pleno entusiasmo, né? Gostou tanto de uma coisa, jogou um palavrão ali que quer dizer que lindo, que ótimo, tudo, e jogou um palavrão, né? O contrário pode acontecer. Ter uma expressão geralmente codificada para ser politicamente correta, ela pode, no enunciado concreto, ela ter um efeito contrário, ela ser usada com um sentido contrário. Então, por quê? Porque por um acréscimo ali semiótico, pode ser pelo contexto, pela própria construção sintática, você perceber pela construção sintática que aquele termo está sendo usado de maneira irônica. Às vezes basta você colocar aspas, né? Basta um detalhe ortográfico, você colocar aspas para usar de maneira irônica, como também no discurso oral, na enunciação oral, o papel do tom, que Bakhtin dá muito valor, né? Embora ele se concentre e estude mais formas escritas, mas ele não deixa de observar o valor do tom. Então, qualquer expressão politicamente correta, se ela for pronunciada com tom de escárnio, com tom de sarcasmo, ela pode ter um efeito contrário. Ela pode ter um efeito contrário daquilo que seria o sentido. Então, você teria assim, como você teria o sentido consagrado, né? Mas naquele momento, naquele tema, ele tem a conotação oposta. Os atores trabalham muito com isso, né? Os atores trabalham muito com a questão do timbre da voz, com a entonação da voz. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma novela em que a personagem principal, uma das personagens principais era a grande atriz Marília Pêra, e ela pronunciava a palavra afrodescendente de um jeito, de um tom de pronúncia que tinha o efeito contrário. Não era positivo na boca dela, na pronúncia dessa personagem. É só para vocês terem um exemplo. E isso é muito bom, porque isso exemplifica a ideia de
de sinal e de tema, a ideia de que o signo só vai ter sua conotação plena, ideológica plena, no ato da enunciação. Agora, a Vera Pires quer falar. Quero falar. Olá, pessoal, de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, estamos. O final da tua explanação, Vianney, pessoal, me desculpem, eu não ouvi porque eu tive que atender, não é aqui. Mas eu queria falar primeiro sobre essa questão da entonação. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma expressão que é bar. Bar. Não tem significado, não tem significado bar. Bar é um tema, sabe? Sempre depende de como a gente diz para ter um significado. Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser também algo surpreendente. Daí a gente já diz bai, né? Com pronúncias diversas. Então, tem estudos sobre isso, não é? Do pessoal da URGS, do pessoal da PUC, muito interessantes. O primeiro, não é? A segunda, eu escrevi uma parte de um poema do Tiago de Mello, que é do Amazonas, não é? Onde ele vai falar dessa questão do signo ideológico, não é? Quando ele diz que aquelas palavras de brasas que nós usávamos na época de 64, 68, e pelas quais éramos presos, torturados, hoje elas aparecem a cores pronunciadas pelos antigos mordaceiros da luz, porém vazias daqueles significados todos, ele usa até esvaziadas de tudo que nelas era poder de pássaro e canção. Não é? A gente pode pensar em palavras como liberdade, palavras como... Enfim, liberdade é uma das tantas. Democracia. Oi, Vianney? Eu não te ouvi, Vianney. Democracia. Isso, exatamente. Democracia, justiça social, por exemplo, esvaziados, não é? E em relação aí àquilo que tu falaste sobre os signos, né? Enfim, a palavra como signo, e que aquela classificação tripartite do signo, índice e ícone, a gente pode pensar que, por exemplo, o coração, se pensarmos no coração, o coração ele pode ser essas três coisas, não é? Eu acho que quanto mais for as três, se for um signo, se for um ícone, ou se for um índice, não é? Se puder ser essas três coisas, ele é um signo completo, vamos dizer assim, não é? Que também já foi visto por todos eles, né? Se nós pensarmos no coração, ou mesmo na cruz, como tu estavas falando, não é? Que pode, em determinados discursos, ser símbolo, pode ser ícone ou pode ser índice, não é mesmo? Eu só queria contribuir. Às vezes você tem um objeto que por si só é um signo do próprio objeto, como a cruz, e você pode ter uma representação visual desse objeto. Agora, com relação ao coração, é tão consagrada a associação do coração com o amor, né? Que, embora a gente saiba que as emoções são processadas no cérebro, a gente diz eu te amo de todo o coração, não diz eu te amo de todo o cérebro. Né? Mas veja que uma figura, por exemplo, uma figura de coração perto do Instituto de Cardiologia, em qualquer cidade, vai falar, é um índice do Instituto de Cardiologia. É verdade. É que eu estou pensando que aqui em casa tem bem pertinho e tem, não é? O índice do Instituto de Cardiologia. Beleza. Okay. É isso mesmo. Okay. Agora, o Obrigada, Alan... Vianney. Obrigado também por ter ficado. Eu pensava que ia falar meia hora, eu falei 1h30, né? Obrigado por terem ficado escutando. Alan quer falar mais alguma coisa. Pronto, agora liguei minha câmera. Professor, e quando o senhor fala a respeito do discurso ideológico, né? Por exemplo, o senhor citou durante a palestra o Tarzan, né? O Tarzan, quando foi desenvolvido, né? Porque ele começou como história em quadrinho, depois vários autores foram
trabalhando, né, a história do Tarzan. O Alan, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que antes dos quadrinhos, o Tarzan foi um romance. Se não me engano, aquele personagem porque até onde eu lembro, ele foi romantizado na Europa, mas ele começou naquele All Comics nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que ele começou como um romance popular. Se não me engano, o autor era Edgar Burroughs, um nome assim. Agora, só que ele fez mais sucesso como quadrinho. Acho que sim, não tenho certeza. Mas... E a minha pergunta é, porque assim, na época que o Tarzan foi escrito, né, a ideia foi desenvolvida, o darwinismo social ele estava muito em voga, né? Então, assim, o Tarzan ele representa o homem branco, né, que consegue ir no meio para a selva e consegue dominar os animais e consegue ser o rei da natureza e tal. E esse discurso ele era muito claro na época, né? Mas com o passar do tempo as pessoas meio que tornaram o Tarzan um herói, né? Então assim o Tarzan ele não tem mais, hoje em dia ele não carrega mais essa imagem vamos dizer, racial, né? Ele não tem mais essa imagem, esse discurso racial como ele tinha logo no início. Então, a minha pergunta a ideologia do discurso, ela é mutável de acordo com o tempo em que esse discurso é feito ou ele é estático? Por exemplo, eu posso dizer que uma obra ela cumpre um papel comunicativo nesse momento em que ela é feita, mas daqui a 100 anos ela cumprirá um outro papel diferente do que ela originalmente foi feita. Boa pergunta. Né? E, para começar, eu tenho minhas dúvidas se essas conotações ideológicas do Tarzan foram superadas, né? Porque no último filme que eu assisti, do Tarzan, que é um filme bem recente, como eu contei para você, Tarzan aparece lá como um gentleman, né? Falando inglês acadêmico melhor do que muitos ingleses nascidos e criados na Inglaterra. Né? Quer dizer, para mostrar assim, que é o homem branco, estudado, culto, etc., com seu conhecimento ocidental, que, juntando com o conhecimento que ele tem, por ter convivido com os animais. Né? Eu acho que ainda transparece um viés ideológico aí. E esse filme é bem recente. Esse filme não tem muito tempo, não. Né? Agora, quanto o outro aspecto que você perguntou, é que, na verdade, nada na língua é estático. Não é? Então, e isso você tem, assim, no que diz respeito à literatura, uma série de interpretações diferentes de determinada obra literária, de determinado clássico, que muitas vezes não tem a ver só com a ideologia do próprio autor ou da própria obra. Às vezes a obra, até a ideologia do autor pessoalmente pode ser mais restrita, às vezes até do que o que ele coloca na obra, né? Quando se trata de grandes autores. Né? Existe a ideologia da obra e existe a ideologia da recepção. Quer dizer, e essa ideologia da recepção ela pode condicionar a interpretação da obra. Então, você pode ter determinadas leituras de Shakespeare, de Camões, assim, algumas tidas assim como não válidas hoje, né, como assim, uma influência da ideologia da época distorce muito, outras sendo tidas como válidas, porque faz parte de coisas que estavam latentes na obra. Né? Então, você tem, mas assim, de qualquer maneira, a história da literatura é também a história das leituras, né? Das interpretações. Tem uma fala de Bakhtin, que eu gosto muito de citar, que ele diz assim: os antigos gregos não sabiam que eram antigos gregos. Né? Eles não sabiam que eram antigos, porque ninguém na sua época é antigo. Né? E a própria palavra grego, eles não utilizavam, eles utilizavam helenos, né? Porque grego é um termo que foi utilizado depois pelos romanos. Então, os antigos gregos não sabiam que eram antigos gregos. Né? E na obra de Shakespeare, você tem uma série de interpretações
que tem tudo a ver com o espírito da época. Por exemplo, Shakespeare, no classicismo, ele foi considerado como uma espécie de gênio inculto. Não? Gênio inculto, porque a obra dele não seguia aquelas regras clássicas da unidade de lugar, né? Por exemplo, unidade de tempo, unidade de lugar, e foi considerado um gênio inculto. Mas ele foi revalorizado pelo romantismo, que é justamente contra esses dogmas do classicismo. Então, você vê que tem uma ideologia de recepção ali, influenciando na interpretação. Só que, nesse caso, a leitura romântica, tanto a leitura clássica como a leitura romântica está em função do que está escrito na obra. Só que os classicistas acharam que era defeito, os românticos acharam que era uma grande qualidade, né? Que é uma questão ideológica. Certas questões de gosto também são bastante ideológicas, né? A questão do que o que é bonito, é o corpo gordo, é o corpo magrelo, como um palito, né? Isso é uma questão ideológica também, né? E a gente tem coisas parecidas, por exemplo, nas interpretações de Homero, né? Tem uma interpretação mais romântica da obra de Homero, que acha que a obra de Homero é uma obra coletiva mesmo, foram vários poetas que escreveram, outros acham que não, embora circulasse várias versões, foi um poeta só que deu aquela unidade ali, que deu aquela burilada, né? Outros dizem que o autor da Ilíada é um, o autor da Odisseia é outro, e isso também é condicionado por ideologia. Então, tudo na língua se transforma, né? Tanto na língua, obviamente, na língua falada, né? Está sempre se transformando, né? Mas também nas leituras de obras antigas. É isso. Ok, nós não teremos mais tempo para perguntas, porque já são meio-dia aí em Brasília, né? 11 horas aqui no Amazonas. Eu terei que encerrar, que daqui a pouquinho eu terei outra reunião. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Vianney. Eu acredito que hoje foi tão esclarecedor. O professor Vianney falou assim, vou falar só meia hora, 40 minutos, 2 horas, professor. Obrigado por essa contribuição maravilhosa, sabe? Nós aprendemos muito hoje, né? E foi muito esclarecedor, assim, diversos pontos da obra de Bakhtin que às vezes ficava ali meio enuviado, hoje ficou bem esclarecido. Eu agradeço muito, né? Em nome da Universidade Federal do Amazonas, do programa de pós-graduação daqui, em nome da Universidade Federal do Maranhão e do programa de pós-graduação de Bacabal, nós agradecemos a sua participação, o seu aceite ao convite e pela sua palestra. Em breve, nós hoje ainda, daqui a pouquinho encaminharemos certificado para você, né, e para os demais participantes que colocaram o nome e o e-mail no chat, nós vamos enviar por e-mail, tá? Já está quase pronto o certificado, só vamos fazer um levantamento agora e enviar em seguida. Muito obrigado, professor Vianney, mais uma vez. Certo, foi um prazer, gente. Muito bom. Eu espero depois apresentar outra coisa pessoalmente, aí, encontrar vocês cara a cara, pertinho, né? Isso vai ocorrer, professor Vianney. Eu acredito que em 2022 nós teremos essa possibilidade de você vir